Níveis de integração de blocos econômicos. Antes de falar dos níveis de integração dos blocos econômicos, é preciso responder a seguinte pergunta: por que será que os blocos econômicos são formados? A resposta é para dar maior fluidez ao comércio internacional. Assim, os países podem estabelecer acordos como forma de diminuir as diversas formas de barreiras comerciais que dificultam o livre trânsito de mercadorias pelas fronteiras de seus países. Esses acordos comerciais podem ocorrer entre dois ou mais países, formando o que é conhecido como os blocos econômicos. O nível de integração dos blocos econômicos varia e pode ocorrer de forma superficial, como por exemplo a supressão de algumas barreiras como imposto de importação, ou a supressão de exigências fitossanitárias, até uma integração mais profunda, quando ocorre uma unificação da política fiscal e monetária dos diferentes países que compõem o bloco. Vamos ver cada um desses níveis de integração dos blocos econômicos. Os principais autores classificam em 4 os níveis de integração dos blocos econômicos. São esses aí que estão aparecendo: Zona de Livre Comércio, União Aduaneira, Mercado Comum e União Econômica e Monetária. Apesar de não constar nessa lista, é importante também demonstrar uma classificação de alguns outros autores chamados de Zona de Preferências Tarifárias. É o estágio anterior à Zona de Livre Comércio, que é o primeiro nível de integração econômica. Zonas de preferência tarifária é um passo inicial de integração entre os países de forma que esses adotam apenas algumas tarifas preferenciais, envolvendo apenas alguns produtos, tornando-os mais baratos em relação a países que não participam do bloco. Um exemplo hipotético: o trigo que vem da Argentina para o Brasil tem uma tarifa de importação zerada, enquanto o trigo que vem da Espanha tem tarifa de importação de 5%. Por que nesse exemplo a Argentina paga menos imposto que a Espanha? Simples, porque faz parte da zona de preferências tarifárias. Exemplo de bloco onde ocorrem essas preferências tarifárias é a ALAD, Associação Latino-Americana de Integração. A ALAD é o maior grupo latino-americano de integração. É formado por 13 países desse mapa aí: Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia, Cuba, Equador, México, Panamá, Paraguai, Peru, Uruguai e Venezuela. Agora sim, vamos para o primeiro nível de integração econômica dos blocos reconhecidos pelos autores. Zona de livre comércio. Esse é o primeiro estágio de integração econômica considerado pelos autores. Ocorre quando dois ou mais países firmam um acordo, por meio do qual são eliminadas as barreiras tarifárias e não tarifárias sobre o substancial do comércio recíproco. Na zona de livre comércio, a maioria dos produtos não sofre impedimento das barreiras tarifárias, mas alguns produtos continuam sendo taxados normalmente. Exemplo desse arranjo é o que ocorre entre Estados Unidos, Canadá e México. O bloco é denominado NAFTA, North American Free Trade Agreement. Em português, Acordo de Livre Comércio Norte-Americano. No entanto, no NAFTA, apenas o trânsito de mercadorias é livre, mas as de pessoas não. Agora vamos para o segundo nível de integração: União Aduaneira. Avançando um pouco mais no nível de integração, a União Aduaneira, além de facilitar o comércio intra-bloco, utiliza uma política comercial comum em relação a terceiros países. Como assim? Antes de responder essa pergunta, um exemplo desse tipo de integração é o Mercosul, Mercado Comum do Sul, formado por Estados-partes: Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai, e Estados associados: Chile, Colômbia, Equador, Guiana, Peru e Suriname. Esses países aí no mapa. A Venezuela está em vermelho porque está temporariamente suspensa até que as coisas voltem ao normal por lá. Apesar de o Mercosul ter o nome de Mercado Comum do Sul, ainda não chegou ao nível de integração de mercado comum, ainda classificado como uma união aduaneira. Agora, respondendo à pergunta: o que é essa política comercial comum em relação a terceiros países? É quando todos os países do bloco cobram a mesma tarifa de produto que vem de fora do bloco. Essa tarifa é chamada de tarifa externa comum, ou TEC. Um exemplo hipotético aqui. Olhando aqui no mapa, a Espanha está exportando para a Colômbia, para o Peru e para o Brasil. Todos vão cobrar 5% da Espanha, porque a Espanha está fora do bloco. Essa tarifa de 5% é a tarifa externa comum. O terceiro nível de integração é o mercado comum, onde o Mercosul quer chegar. Além das características dos níveis anteriores, existe a eliminação das barreiras de circulação ao capital e mão de obra. Para isso, os países do bloco precisam harmonizar as suas legislações. Por exemplo, imagine um brasileiro que trabalha 10 anos no Paraguai, 10 anos no Uruguai, 10 anos na Argentina e 10 anos no Chile e vai querer se aposentar no Brasil. Para isso acontecer, os países componentes do bloco precisam harmonizar suas legislações previdenciárias, senão esse brasileiro aí não vai aposentar em país nenhum. O próximo estágio de integração econômica é conhecido como União Econômica e Monetária. É o que ocorre na União Europeia. Além das características dos níveis de integração anteriores, aqui ainda existe uma unificação da política fiscal, monetária e cambial.
Como resultado da política monetária única, a moeda também é única. O euro é a moeda única em circulação em toda a União Europeia. As autoridades monetárias de cada país integrante do bloco precisam seguir as diretrizes estabelecidas pela autoridade monetária supranacional, que no caso da União Europeia é o Banco Central Europeu. A União Europeia é o único exemplo de integração econômica desse estágio e é formada por 27 países. São eles: Alemanha, Áustria, Bélgica, Bulgária, Chequia, Chipre, Croácia, Dinamarca, Eslováquia, Eslovênia, Espanha, Estônia, Finlândia, França, Grécia, Hungria, Irlanda, Itália, Letônia, Lituânia, Luxemburgo, Malta, Países Baixos, Polônia, Portugal, Romênia e Suécia. Agora vai um resumo aí de todos os níveis de integração econômica aí. A zona de preferência tarifária, o que acontece lá? Né? É apenas uma redução das tarifas para apenas alguns produtos. Na zona de livre comércio, né? Essa redução tarifária é para o substancial dos produtos comercializados entre os países do bloco. Na União Aduaneira, existe a adoção de uma tarifa externa comum. No caso do mercado comum, existe a harmonização da legislação para permitir a livre circulação de mercadorias e serviços. E na União Econômica e Monetária, unificação das políticas fiscal, monetária e cambial. Obrigado.